E agora você acompanha mais uma entrevista com um candidato a vice-prefeito de São Luís. Pelas regras apresentadas e aprovadas pelos assessores dos candidatos, as entrevistas terão duração de 10 minutos, 30 segundos para a pergunta e 1 minuto e meio para a resposta. Os temas que poderão ser abordados são cultura, infraestrutura, cidadania, saúde, educação, mobilidade, pergunta livre, meu cotidiano, que conta com a participação do telespectador, e plano de gestão. Este último tema é obrigatório. O entrevistado de hoje é José Joaquim, do PSDB, candidato a vice de Elisiane Gama, da coligação São Luís de Verdade. O tempo da entrevista começa a contar a partir do primeiro assunto que será perguntado. É meu cotidiano. Meu cotidiano tem a participação do telespectador. Vamos acompanhar. Oi, meu nome é Carol e eu queria saber o que os políticos vão fazer para diminuir o número de animais abandonados na rua, se eles vão abrir alguma clínica de veterinária pública, algum projeto de castração para diminuir, porque no meu bairro, no São Cristóvão, eu vejo muito animal abandonado na rua. E é triste, porque eu levo vários para minha casa e eu já não tenho mais condição de cuidar, entendeu? Candidato, boa tarde. Então, qual a proposta para os animais que estão abandonados nas ruas de São Luís? Boa tarde, primeiramente, senhores telespectadores da Rede Brasil, jornalista Edmilson, jornalista Elia. A questão dos animais, certo? Eu vejo com o encaminhamento que pode haver uma parceria inicial logo com a Prefeitura Municipal de São Luís. Lógico que o assunto é de interesse local, ela tem responsabilidade e fazer uma parceria com a estrutura da Universidade do Estado do Maranhão, porque nós temos um curso de veterinária implantada, inclusive com um hospital até para tratamento e utilização de estagiários e professores, mestres dessa universidade. Além disso, você tem associações que tratam desta matéria, inclusive de recolher material, animais, e dar toda a assistência material a esses animais. Então, a visão do município é fortalecer a comunicação com a sociedade civil e também com as diferentes funções de governo, não só municipais, mas fazer parceria com os governos estaduais, o governo estadual, o governo federal e outras instituições que possam vir a contribuir. Então, é responsabilidade do município, deve ser feito uma fiscalização rigorosa sobre o problema, porque você sabe que tem animais que são transmissores de doenças, e aí você está protegendo a população. Vamos partir para o próximo tema. Próximo tema é cultura. Candidato José Joaquim, no plano de governo, fala-se em fortalecer os conselhos comunitários de cultura. De que maneira será esse fortalecimento? Primeiro, eu até estenderia o fortalecimento dos conselhos municipais de cultura para também fortalecer o Conselho Municipal de Cultura. E aí a função do conselho, que tem, por exemplo, o caso do municipal, que tem a participação da sociedade civil representada e da representação de governo, é facilitar o diálogo e também escutar de maneira plural a todos que fazem participação nesses conselhos, para que você possa dinamizar um dos pontos fortes da nossa cidade, que é a cultura. A cultura que ela tem que ter tratamento laico. Nós temos que ter um calendário para o município de São Luís anual, onde você vai destacar os principais eventos, ouvindo a sociedade. Entre esses eventos, eu daria como caracterização o carnaval e os festejos juninos. Mas dentro do intervalo do carnaval e dos festejos juninos, você tem que trabalhar a festa da Jussara e tantos outros eventos.
E quero dizer que uma das coisas mais importantes que o governo tem que assegurar é que, contratada a brincadeira de Bua Meu Boi, contratado o bloco tradicional, só como exemplo, que seja de fato feito o pagamento. Mesmo que você tenha poucos recursos, que seja realmente tratado com dignidade aquele brincante, aquele que está fazendo a apresentação. Candidato, vamos mais a um tema, mobilidade. Mobilidade. Recentemente, a Câmara Municipal aprovou o projeto de lei que proíbe o serviço de Uber na cidade, o que vem contradizendo o que já acontece em outras cidades brasileiras. Mas, por outro lado, nós temos os chamados carrinhos, que apesar de serem irregulares, continuam trabalhando na nossa cidade. Qual a visão de você, do senhor e da candidata a prefeita com relação a essas duas situações? Foi feita a questão mobilidade, foi feita uma pergunta direta dentro do aspecto mobilidade, que aí você tem a concessão dada por permissão, mais permissão dos táxis, que tem uma lei regulamentadora do número quantitativo de táxis, porque o taxista, ele precisa garantir a manutenção do carro e da sua família, e ele contribui também pagando suas taxas, seus compromissos, que o poder público exige. Então, você tem que estudar o assunto com bastante nitidez, porque a urbe ela está sendo discutida até em algumas capitais com aspectos jurídicos, tem levantado aspectos jurídicos. Eu, na prudência que me caracteriza, e a responsabilidade da prefeita Elisiane Gama, nós teremos que sentar à mesa com os taxistas, com aqueles que fazem o trabalho do carro lotação que você falou, que tem lei que já legalizou o número daqueles que fazem o atendimento da área Itaquibacanga, mas outros pontos existem na cidade. E a legalização passou para ser dado provavelmente uma permissão de táxi. E agora, o problema é abrangente, necessita do diálogo com cada parte interessada, porque você fazendo o diálogo, você evita o conflito que já aconteceram em capitais como São Paulo, Rio de Janeiro e outras. Ok, vamos passar para o próximo tema. O assunto é cidadania. Candidato, aqui em São Luís o número de moradores de rua é muito grande, o que acaba refletindo na segurança e no uso do consumo de drogas. Como resolver esse problema? Eu acho que o tema cidadania é a nossa tese. Quando eu coloco nossa, é a tese da chapa Elisiane Zé Joaquim, porque nós procuramos manter uma unidade. Quando você fala em cidadania, qual é o objeto? É a pessoa. Toda pessoa deve ser tratada como cidadã ou cidadão, isto é, ter os seus direitos respeitados. E também ele garantir a convivência, porque a função é biunívoca. O poder público respeitando e criando o aspecto cidadania, o espaço de cidadania e também ouvindo a própria sociedade. E aí você pontuou um aspecto da falta da dignidade da pessoa humana. Porque quando você tem moradores de rua, como são ditos, que estão em questões vulnerabilizadas, é indispensável que o poder público saiba agir através da assistência social, com transversalidade com a saúde, se necessário, e tendo a recepção com dignidade daquelas pessoas que estão vulnerabilizadas. Eu estou dando um exemplo, porque eu podia focalizar aspectos do plano de governo para este item, okay, mas é melhor tratar o exemplo. Ok, candidato, agora o senhor tem um tempo para destacar o item do plano de gestão para falar agora. Olha, eu vou destacar, porque eu falei plano de governo e o plano de gestão, no meu entendimento, que talvez seja a grande ausência, com todo respeito, no nosso país, são de gestores. E o gestor, eu vou escolher a transparência, porque nós defendemos a transparência. O gestor tem que ser transparente.
E transparente é você fazer auditoria em todos os processos, permanentes auditorias, em todos os processos e projetos que passem pela administração municipal. É tornar plena a lei de acesso à informação. É garantir a função de dar um portal da transparência. Esse portal da transparência não é só financeiro, não é só de gestão fiscal. Esse portal da transparência é para dar informações e receber também críticas e sugestões por meio da tecnologia. E aí entra o aspecto da comunicação como importante, através dos meios habituais de comunicação e também da modernidade hoje das redes sociais. Você tem a internet e aí o cidadão, ele poderá reclamar do atendimento no posto de saúde. Isso é um direito do cidadão. E você tendo uma gestão, interagindo secretarias, que a tecnologia permite hoje, você vai diminuir custos e vai viabilizar a gestão. Muito obrigada, candidato. Nosso tempo acabou. E na próxima segunda-feira, o entrevistado será Roberto Rocha Júnior, candidato a vice de Wellington, da coligação Por Amor a São Luís.